Vou contar um vou contar um caso, né? Eu venho passando nos bastidores aí que vocês não sabem, que além da minha atuação como jornalista e radialista, realizo o programa aqui, meu irmão, ele tem um negócio e ele pediu a minha ajuda para ajudar um período ele, né? Então é uma galeria, tem as lojinhas lá, tem a lojinha, um box. Aí tem lá, né, os produtos de capinha, película, essas coisas todas, né? E aí eu falei, bom, alguma coisa eu vou aprender aqui nessa jornada, né? E aí tem um rapaz que ele faz um pão de mel. Aí um belo dia ele passou lá e foi vender esse pão de mel. E realmente é um pão de mel que eu nunca comi esse pão de mel, um pão de mel tão saboroso e tão bem feito como aquele. Aí eu conversando com ele, eu fui lá e perguntei, eu falei assim, quem é que faz esse pão de mel? Eu achei que era esposa, que era qualquer outra pessoa, menos ele. Ele falou, sou eu. Eu falei, como que você sabe? Ele não sabe explicar. E a gente percebe que é único. Olha, eu já comi muitas coisas saborosas, eu já comi vários pães de mel, né? Se eu estou pronunciando correto, eu já comi muitas coisas assim, realmente legais, de qualidade, porém eu nunca comi um pão de mel igual o dele. E ele criou. Eu falei, mas como que você fez? Ele falou assim, não, eu realizo, eu elaborei, ele elabora o recheio do jeito dele, ou seja, já não existe alguém que saiba fazer algo igual ao dele, porque ele criou, então é algo particular dele. E ele, na simplicidade dele, ele passa lá com aquela... Ele passa com aquela caixinha azul térmica para poder vender. Então ele vende no restaurante que tem lá e ele vai vendendo na rua. E eu falei para ele: você percebeu que isso é o seu dom e é o diferencial que você tem nessa jornada? E aí ele ficou pensando assim, olhando, né? Eu falei assim, por mais que seja difícil, persista, porque você tem um dom único e você deve usar isso a seu favor, porque é esse dom único que vai realmente transformar a história da sua vida e da sua jornada. No processo pode parecer difícil, óbvio, né? Porque é difícil você ficar indo buscar cliente, pontos, vai lá, faz aquela construção, né, vai preparar os produtos na simplicidade. E mesmo ele na simplicidade, eu vejo que ele se preocupa até com a qualidade do chocolate, do bolo, do creme que ele coloca ali dentro. Então isso se torna uma característica única. Então, por exemplo, eu particularmente, se eu for pegar um pão de mel, eu sei que só ele sabe fazer aquele pão de mel daquele jeito, daquela maneira. Então, uma pessoa que eu vou estar contratando de repente uma prestação de serviço, porque eu sei que ele tem aquela característica específica que me agrada. E aí eu pergunto para você, qual é o seu dom e talento? Você já deve saber, porque a maioria dos dons e talentos, ela realmente aparece, geralmente ela aparece na infância. Por que que eu falo isso? Eu nem sei. Nossa, gente, já deu 1 hora, olha que legal, tá passando muito rápido, hein, Fábio? O que que acontece? Eu, particularmente, surgiu uns vídeos de quando eu era criança, tinha por volta aí dos 10, 11, 12 anos. E meu pai, quando era criança, ele tinha uma filmadora. E de repente, ele filmava a gente. E de repente surgiu aqueles videocassete que estava até estragado. E quando a gente conseguiu colocar isso para rodar, eu me peguei fazendo entrevista. Então a gente fazia a novelinha lá, os personagens, e eu ia lá e entrevistava, né, os meus irmãos, que eu tenho mais 2 irmãos. E aí eu olhava aquilo e eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para prestar atenção. Então hoje, a mensagem para você que está aí me acompanhando de alguma forma é essa. Qual é o seu dom e seu talento? Qual é a sua missão? Qual é a missão que você veio? Porque a sua missão, ela está relacionada aos seus dons únicos que só você
tem para essa jornada. A mesma coisa a visão e a mesma coisa os valores. Então, quando você descobrir realmente de fato a sua visão, a sua missão de vida, você pode ter certeza que por mais desafios que você passe na sua jornada, você vai conseguir atingir seus objetivos, porque você compreendeu que você não precisa disputar nada com ninguém, porque o dom que está dentro de você é único e só você tem. E é isso que vai fazer realmente de fato você se destacar, você se tornar uma pessoa bem-sucedida, por ser esse ser único que está aí. E eu vou falar, hein? Isso não é para um, é para outro, é para todos nós. Então, às vezes você fala assim, imagina que eu tenho um dom único, um talento único. Se você pensa dessa forma, é porque você ainda não descobriu. Porque se você realmente, a partir de hoje, parar para pensar que você tem uma missão, um dom único, um talento único, aquele talento que você realiza, você pega algo e você realiza e você é feliz por aquilo que você realiza, você pode ter certeza que esse é o seu dom. Aquilo que você realiza e que outra pessoa vê e se sente feliz, você leva, agrega valor para a pessoa daquele momento. É igual esse rapaz do pão de mel. Quando a gente saboreia aquele pão de mel dele, nossa, aquilo dá uma coisa que eu falo assim, nossa, que qualidade, que pão macio, que creme maravilhoso. Então ele me proporciona uma experiência agradável com os dons únicos que ele tem, assim como você também tem.